Beleza então, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência, ter a sua companhia nessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos aí nos últimos dias aí do mês, né? Sabadão já começa março, inclusive aniversário tá chegando, hein? Meu aniversário está chegando, dia 10 de março. O titio aqui ficará mais velho, né? Irei completar os meus 26 aninhos, né? Pode não parecer, mas eu tenho 26. Né? Pareço ter 48? Pareço. Mas realmente eu vou fazer 26 anos. Então, espero mensagens de vocês, tá? Vocês aí, né? Minha audiência qualificada. Espero que vocês me mandem pelo menos um parabéns ali no Instagram, tá? Seus canalhas. Porque eu tô aqui todo dia, junto com vocês, te fazendo companhia, né? Né? Atualizando das informações aí da NBA, falando sobre os jogos e, pô, tu não me mandar um parabéns vai ser uma sacanagem tremenda. Então eu espero mensagens no meu direct, tá? Por favor. Eu sei que é feio cobrar parabéns dos outros, mas eu vou cobrar. Porque, pô, que amizade é essa? Onde eu me dou pra vocês e, né, não recebo um parabéns? Então eu espero que você me mande um parabéns no próximo dia 10. E eu espero que você também deixe o like, hein? Porque melhor do que me mandar um parabéns é deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo que já vai ser um presentão. Ah, Luiz, o que eu posso te dar de presente? Deixa o like. Se inscreve no canal. Isso já é um presente absurdo pra mim. Presente maravilhoso. Compartilhe o conteúdo com seus amigos também. Puta presente. Então, fica aí o pedido, né? Fica aí o meu pedido a vocês. Mas enfim, vamos aqui, né? Vamos aqui trabalhar nessa quinta-feira. No programa de hoje, eu vou comentar sobre os jogos de ontem. Tivemos 9 jogos acontecendo aí na quarta-feira. Vou passar por cada um deles. E depois, rapaziada, eu vou comentar sobre uma notícia que saiu ontem referente ao futuro do Kevin Durant, né? Tem muita coisa sendo especulada sobre o futuro do Kevin Durant, muita gente falando que ele quer ir embora, apesar dele dar algumas declarações indicando que gostaria de ficar, que ainda acredita no time e tal. Então tem muita coisa saindo e ontem uma fonte muito confiável cravou qual vai ser o futuro do KD. E aí, depois de falar sobre os jogos, vou comentar sobre essa notícia, né? Vou dar os meus pitaquinhos sobre essa notícia. Tá bom? Então, vamos lá, né? O programa de hoje é isso. Deixa o like, se inscreve. E vambora, roda a vinheta e vamos começar a edição dessa quinta-feira do Switch TV Show. Vai! Muito bem, então, pessoal. Vamos iniciar, né, o nosso programa de hoje falando sobre os jogos de ontem. E aí, para, né, iniciar esse nosso resumo da rodada, falar sobre o jogo que abriu a rodada de quarta-feira e um dos jogos mais aguardados aí da rodada, que foi Pistons e Celtics, né? Detroit, vindo de uma sequência de 7 vitórias seguidas, encarou o Boston Celtics, que vinha de 6 vitórias seguidas, se não me engano. Se não me engano, eram 6 vitórias seguidas. Posso estar enganado, mas eu acho que eram 6 vitórias seguidas. Enfim, acho que eram 6 vitórias seguidas mesmo do Celtics. Os dois times se enfrentaram lá em Detroit, lá no nosso querido Little Caesars Arena. E deu Detroit. O Pistons, mesmo enfrentando aí o bicho-papão do leste, né, o grande favorito aí ao título, na opinião de muitos, venceu, conseguiu bater o bicho-papão por 117-97, graças a um jogo taticamente,
cara, impecável. Assim. Ontem nós vimos um Detroit Pistons, mano, jogando o fino do fino. Sim, o Bickerstaff, ele merece muitos elogios pelo que ele fez ontem. Sim, o plano de jogo que ele montou pro jogo de ontem contra o Celtics deu muito certo, cara. Deu muito certo. O que ele fez? Primeira coisa que o Detroit se propôs a fazer ontem e fez muito bem foi controlar o garrafão. Sim. Você querer bater de frente com o Celtics no perímetro, né, querer trocar a cesta no perímetro com o Celtics, mano, é suicídio. Ah, o Celtics pode ter uma noite ruim, pode arremessar mal pra 3 numa noite? Pode. Mas não é o provável. O mais provável é o Celtics te atropelar nas bolas de 3. Que foi o que aconteceu ontem, inclusive. O Celtics matou 21 bolas de 3. Né? Teve um período, não sei se foi o segundo, acho que foi o segundo. Acho que foi o segundo período, onde o Celtics basicamente só pontuou de 3 pontos. Né? Então, o perímetro do Celtics é fantástico. E você querer trocar a cesta com o Celtics, querer trocar a cesta de 3, mano, é suicídio. Você vai perder. Você não vai ganhar na trocação. Então, o que o JB fez? Ele decidiu apostar no garrafão. A gente não vai ganhar deles no perímetro? Vamos ganhar no garrafão. Vamos dominar o garrafão. E foi o que o Pistons fez. Né? Detroit simplesmente jantou o garrafão do Celtics com farofa. Essa é a grande verdade. Assim, o pick and roll do Cade Cunningham e do Jalen Duren, mas matou o garrafão do Celtics. Matou. Hofford, o Porzingis, assim, os caras não conseguiram parar o pick and roll do Cade e do Duren. Não conseguiram, né? Fora a chuva de cestas fáceis que o Detroit conseguiu também em contra-ataque. Então, o jogo de garrafão do Pistons acabou com a defesa do Celtics. Foram 62 pontos do Pistons dentro do garrafão de Boston. 62 pontos. Então esse foi o primeiro ponto do plano de jogo do JB. Dominar o garrafão. Segundo ponto, energia altíssima na defesa. A gente viu ontem um Detroit muito agressivo na marcação. Muito agressivo. O All-Star Thompson, inclusive, até a lesão, né, que tomara que não tenha sido séria. Cara, vinha defendendo bem demais, fazendo um trabalho excelente na marcação. E o resto do time do Pistons também foi muito engajado na defesa. E aí essa energia, essa agressividade acabou gerando turnovers. E o Celtics a gente sabe, né? O Celtics é um time que quando comete muito turnover, costuma dar merda. E não deu outra. Celtics cometeu muito turnover e Detroit soube capitalizar em cima desses turnovers. Né? O Detroit conseguiu 24 pontos via turnovers do Celtics. Então, essa energia que o Pistons colocou na marcação acabou fazendo o Detroit ganhar a batalha dos turnovers. Ganhou e ganhou legal. Inclusive, no terceiro quarto, que foi onde Detroit basicamente matou o jogo, né? Abriu uma puta vantagem e aí no quarto período só precisou administrar. O que fez Detroit abrir a vantagem no terceiro quarto foram os turnovers que forçou. Claro, o Celtics deu ali uma baita de uma ajuda por conta da falta total de movimentação de bola. Sim, ajudou bastante. Né? Quando você não roda a bola, fica muito mais fácil da defesa defender e aí se botar pressão ali em cima da bola, a chance de conseguir um steal, de forçar um passe errado é muito grande. Então o Celtics também ajudou bastante Detroit. Mas o Pistons teve muito mérito, né? Então, o segundo ponto foi esse. Forçar turnovers, energia alta na defesa, forçar os erros do Celtics e capitalizar em cima deles. E o terceiro ponto do plano de jogo do Pistons foi o Malik Beasley. Né? Porque assim, beleza, você vai dominar o garrafão, você vai dominar os turnovers, mas você ainda tem as bolas de 3 do Celtics. E aí é matemática, né? Bola de 3 vale mais do que bola de 2. Você querer ganhar do Celtics sem matar bolas de 3, sem ter um aproveitamento
minimamente bom nas bolas de 3, cara, é complicado. Você não precisa matar mais bolas de 3 do que o Celtics. Não. Mas você precisa tentar acompanhar. E o que fez o Pistons conseguir acompanhar mais ou menos o volume de 3 do Celtics foi exatamente o Malik Beasley. O cara, vindo do banco, né, matou, se não me engano, 6 bolas de 3. Foram 26 pontos do Malik Beasley vindo do banco. 26. E aí, só pra vocês terem noção do quão importante ele foi pro perímetro do Pistons, das 13 bolas de 3 que o Pistons matou, 6 foram do Malik Beasley. O único jogador, para além dele, que matou mais de uma bola de 3, os únicos, né, que além dele mataram mais de uma bola de 3 no Pistons, foi o Tobias, que fez um bom jogo, e o Marcus Sasser. Né? Então, o Malik Beasley, ele foi peça fundamental para essa vitória do Pistons. Além de Cade Cunningham, que fez um jogaço, 21 pontos e 11 assistências. O Jalen Duren, 13 pontos e 11 rebotes, dominando ali o garrafão e tal. O pick and roll dele com o Cade, como eu já falei, foi muito eficiente. Mas para além desses caras, o Malik Beasley foi importantíssimo. Então, esses 3 pontos, domínio no garrafão, defesa agressiva e as bolas de 3 do Malik Beasley, esses 3 pontos foi o que fez Detroit ganhar. Foi o que fez Detroit estender a sua sequência de vitórias para 8 vitórias. O que é a maior sequência de vitórias da franquia dos últimos 17 anos. Então, o JB Bickerstaff, ele merece muitos elogios. Muitos elogios. E uma coisa tem que ser dita aqui. A gente tem falado muito sobre quem pode ganhar, quem vem fazendo o melhor trabalho, né, entre os treinadores, né? Se fala do Kenny Atkinson, né, que hoje é o grande favorito ao Coach of the Year. Se fala do Daigneault lá em Oklahoma, do Taylor Jenkins em Memphis. O próprio Jordi Fernandes é um cara que, né, eu pelo menos elogio bastante. Eu acho o trabalho dele absurdo, apesar da campanha do time. Mas o JB Bickerstaff, ele merece mais elogios, sabe? O JB, ele foi muito criticado nos últimos anos em Cleveland, merecidamente, tá? O trabalho dele realmente estagnou em Cleveland. Eu acho que se o Cavs não tivesse trocado pro Kenny Atkinson, muito dificilmente o Cavs estaria na posição que está hoje. Líder do leste, né? Um dos melhores ataques da liga, enfim. Eu acho que com o JB o Cavs não estaria nessa posição, porque realmente eu acho que o trabalho deu uma cansada. Só que, apesar das críticas que foram feitas a ele nos últimos anos, é inegável que o cara, ele é um bom treinador. Ele pode não ser ótimo, ele pode não ser excelente, mas ele é um bom treinador. Tanto que o começo de trabalho dele no Cavs foi muito bom. O problema é que estagnou. Entendeu? Então, em meio a todas as críticas que foram feitas e a todos os elogios que foram feitos ao Kenny Atkinson, à diretoria do Cavs por ter trocado ali pelo Kenny Atkinson, eu acho que o JB ele merece receber algumas flores aí pelo que ele tem feito em Detroit. Não tô falando que ele merece ganhar o Coach of the Year. Não, pra mim o Kenny Atkinson é o Coach of the Year até o momento. E dificilmente alguém vai tirar esse prêmio dele. Pra mim o Coach of the Year já tá decidido. É o Kenny Atkinson. Mas eu acho que o JB ele merece pelo menos estar nessa conversa, porque o que ele tá fazendo com esse Detroit Pistons é algo realmente impressionante. Ele tá fazendo o Detroit ser competitivo depois de fazer a pior temporada da sua história no ano passado. Entendeu? Se tivesse o prêmio de time que mais evoluiu na temporada, né, o Detroit com certeza seria o Most Improved Team. Com certeza seria o Detroit. As contratações têm impacto nisso? Com certeza. As chegadas do Tobias, do próprio Malik Beasley, enfim, são caras que chegaram e impactaram. Mas quem que é o principal jogador do Pistons na temporada? É o Cade Cunningham, que já estava no time. E a gente tá falando de um Detroit que perdeu o Jaden Ivey.
que vinha sendo o segundo melhor jogador do time. Entendeu? Então, o JB ele é um cara que merece muitos elogios, mano. E ontem ele fez um trabalho excelente. Ontem ele foi muito melhor do que o Mazzulla. Essa é a real, né? Então, cara, resultado absurdo pra Detroit. Mais uma vitória na conta, 8 vitórias seguidas. E essa é aquela vitória, meu amigo, que dá uma moral absurda, porque você bateu o Celtics. Ah, mas estava sem Jaylen Brown. Foda-se, ainda é o Celtics. Com Jason Tatum, com Porzingis, com Holiday, com White. É o Celtics, irmão. Você venceu o Celtics. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Entendeu? Então, cara, Detroit merece demais reconhecimento. Merece ser elogiado e... Cara, muito feliz. Eu já falei, né? Como me deixa feliz ver o Detroit voltando a ser um time relevante na NBA. Porque nos últimos anos o Detroit não foi relevante. Detroit não esteve no holofote. Nesse ano tá. E tá fazendo jus a esse holofote. Então, parabéns Detroit e grande vitória, cara. Grande resultado, 8ª vitória seguida, 33ª na temporada. E o Celtics, né? Não foi bem. O Tatum fez um bom jogo, 27 pontos e tal, mas o time em si do Celtics ontem não jogou bem. O último quarto do Celtics foi horroroso, né? Os caras só marcaram 18 pontos. Foram dominados no terceiro quarto também, então não foi uma boa apresentação do Celtics, 17ª derrota e... Que jogo, mano. Que jogo do Pistão. Na sequência, tivemos o Pacers vencendo mais uma, dessa vez enfrentando o Raptors. Indiana bateu, né? Venceu por 111-91, mais um grande jogo do Haliburton. 33 pontos e 11 assistências para o Tyrese. Jogo muito bem controlado por parte do Pacers. Em nenhum momento o time foi realmente ameaçado, né? Desgarrou ali no segundo quarto e no segundo tempo soube matar o jogo sem sofrer. Indiana chega a 33 vitórias na temporada. Toronto a 41 derrotas. Depois tivemos um outro jogo, né, grande na rodada, que foi o duelo entre Knicks e Sixers. Né? O Knicks sem Karl Anthony Towns recebeu o Philadelphia sem Joel Embiid, lá no Madison Square Garden. E apesar de ter tomado, né, um susto legal ali no segundo tempo, no fim o Knicks conseguiu sair com a vitória. Muito ali na base do Jalen Brunson, que fez um jogo espetacular. O Knicks venceu por 110-105, garantiu a sua 38ª vitória na temporada e afundou ainda mais o nosso querido Philadelphia, que com essa derrota chegou a sua 9ª derrota seguida e está a 3 jogos do 10º lugar do leste. Posição terrível, considerando que a temporada está caminhando aí, né, para sua parte final. Derrota horrível para Filadélfia. E assim, o jogo, cara, como eu falei, o Knicks teve um susto grande no segundo tempo, né? O primeiro tempo do Knicks foi excelente. Os caras souberam se aproveitar bem das deficiências, das inúmeras, né, deficiências defensivas do time do Sixers. O Knicks deitou a defesa do Sixers no primeiro tempo. Meteu 33-21 no primeiro quarto, com o Mikal Bridges tendo mais cestas do que o time inteiro de Filadélfia. Coisa impressionante. E no segundo tempo, apesar do Sixers ter melhorado um pouquinho ali na defesa, o Knicks ainda conseguiu ir pro intervalo com uma vantagem muito boa. O Jalen Brunson fechou muito bem o segundo quarto. E o Knicks foi pro intervalo vencendo por 61-45. Só que aí no segundo tempo, aí o jogo deu uma mudada, né? Porque o Sixers veio melhor do intervalo, né? Matando mais bolas de 3, Paul George aparecendo, o Maxey
aparecendo, né, produzindo muito ali por dentro. A defesa dos Sixers também melhorou bastante, aí o time conseguiu diminuir o prejuízo para 9 pontos, né? Foi para o quarto período com condições de virar o jogo e conseguiu a virada, né? Com o Knicks começando o quarto período sem o Brunson começou no banco, o Sixers conseguiu tomar conta ali do começo do último quarto. O Justin Edwards foi um moleque muito importante, matou bolas importantes ali no perímetro. Paul George conseguiu ali uma sequência muito boa que cortou a diferença para só um ponto. E depois, contra-ataque, o Tyrese Maxey virou o jogo. Então, o Sixers conseguiu virar, conseguiu o comeback. Só que aí veio o Jalen Brunson para salvar a pátria. O Jalen Brunson marcou 7 pontos seguidos, incluindo uma bola de 3 espetacular, que fez o Garden ir abaixo, uma bola absurda. E aí ele devolveu a liderança para o Knicks. E aí, com a defesa aparecendo ali no final, inclusive o Achuia deu um toco no André Drummond ali no final, que foi uma coisa fantástica. O Knicks conseguiu selar o jogo e conseguiu garantir o resultado. 38ª vitória na temporada. E fez Filadélfia sofrer sua 38ª derrota. E como eu disse, a 9ª derrota seguida, né, cara? Os destaques do jogo. Pelo Knicks, Jalen Brunson e Mikal Bridges foram os caras do time. Foram 34 pontos do Brunson, incluindo 7 seguidos ali que decidiram o jogo. E 28 pro Mikal. E pelos Sixers, Maxey e Paul George foram os caras, né? O Maxey 30 pontos, Paul George 25, mas acabou não adiantando de absolutamente nada. Filadélfia segue em crise, segue sem ganhar e segue fora da zona de play. Filadélfia. Filadélfia. Complicada demais a situação do nosso querido Sixers, né? Muito complicado. Bom, depois tivemos o Blazers vencendo o Washington Wizards por 129-121. Boa vitória do Blazers, que chega à sua 26ª vitória na temporada. Shaedon Sharpe foi o grande destaque do jogo, com 36 pontos. Belíssimo jogo do Shaedon Sharpe. O moleque é bom demais. E boa vitória, assim. Portland segue sonhando, né, com a vaguinha no play-in. O sonho segue vivo lá no Oregon. E o Wizards segue sonhando com a pick 1 do próximo draft, né? 48ª derrota, 26ª como mandante. E a pick 1 segue aí sendo prioridade na capital americana. Depois tivemos o Thunder vencendo relativamente bem o Brooklyn, né? O começo de jogo foi bem ruim do Thunder. O Thunder tomou 40 pontos no primeiro quarto. Foi realmente amassado. O primeiro tempo em si do Thunder foi uma merda. Falando bem a verdade, o primeiro tempo do Thunder foi horroroso, né? Foi pro intervalo perdendo legal. Só que no segundo tempo o time se recuperou, né? Chet Holmgren, Shai, Jalen Williams, né? Os caras resolveram jogar. E aí, com um quarto período excelente, meteu 39-25, Oklahoma conseguiu evitar, né, uma derrota desastrosa e venceu por 129-121, chegou à sua 47ª vitória na temporada, enquanto o Nets sofreu sua 37ª derrota na temporada, né? Destaques aí do Thunder, como eu já falei, Shai, Chet e o nosso querido Jalen Williams, né? O Shai terminou o jogo com 27 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. O Jalen Williams e o Chet marcaram 22 pontos cada um. O Chet ainda flertou ali com 20-20, com rebotes, né? Ficou a 3 rebotes, se não me engano, de conseguir, né, o 20-20. O Aaron Wiggins também foi muito importante, com 24 pontos. E aí, Tandão, mesmo sofrendo, mesmo dando um puta susto no primeiro tempo, conseguiu aí garantir o resultado. Depois tivemos o Atlanta perdendo mais uma, né? O Hawks que
vivia aí, né, um momento muito decisivo na temporada, né? Linha de jogos importantes, onde precisava ganhar. Novamente decepcionou. Depois de perder pro Magic, pro Pistons e de ganhar do Heat, um duelo que era decisivo, ontem, enfrentando o mesmo Miami Heat, Atlanta decepcionou e perdeu. Né? Sofreu a derrota, Miami venceu por 131-109, Tyler Hero fazendo um jogo excelente de 24 pontos e 10 assistências. Jogaço do Tyler Hero. Segundo tempo do Miami Heat foi uma coisa fantástica, né? Meteu 42 pontos no terceiro período e limitou o Hawks a 16 no último quarto. O segundo tempo do Heat foi muito bom. E aí, com esse resultado, o Heat chegou a 27 vitórias, segue aí batalhando para se manter no play-in. E o Hawks meio que dá adeus a chance de chegar no top 6 do leste. Essa sequência aí de jogos que o Hawks teve era uma sequência acessível, onde caso o time vencesse, pelo menos esses últimos 4 jogos, se o Hawks tivesse vencido 3, o que era possível de acontecer, cara, a Atlanta ainda poderia sonhar legal com o top 6. Poderia sonhar legal. Só que o time não conseguiu, né? O time não vive um bom momento. Ontem ainda teve o Trae Young fazendo um jogo muito apagado, que para esse Hawks, se o Trae Young não jogar no talo, se ele não tiver atuações de mais de 20 pontos e mais de 12 assistências, cara, dificilmente o Hawks vai ganhar. Dificilmente o Hawks vai competir se o Trae Young não tiver um jogo desse nível. E ontem ele acabou não tendo. E aí, cara, essas derrotas, mano, essas 3 derrotas que o time sofreu nesses últimos 4 jogos, meio que afundaram a chance do time pegar um top 6. Né? Ainda mais porque agora Atlanta vai pegar, na sequência, Indiana 2 vezes, Bucks, Grizzlies e Thunder, mano. A chance do Hawks perder todos esses jogos é gigantesca. É gigantesca. Então, esse resultado meio que, cara, sepulta as chances de Atlanta de pegar um top 6. Ainda acho que pega play-in. Acho muito difícil que o Hawks não pegue play-in. Mas vaga direta vai ser complicado. E agora o foco do Hawks, na minha opinião, tem que ser de garantir o mando no play-in, pelo menos, né? Evitar o 10º lugar, tentar ficar pelo menos em 8º, em 7º aí, tem que ser o foco. Porque top 6, pra mim, muito difícil depois dessa derrota. Muito difícil mesmo, tá? Indo aqui para os últimos 3 jogos, tivemos o Clippers vencendo o Chicago Bulls por 122-117. Mais uma belíssima atuação do James Harden, 30 pontos para o homem, sendo 20 no terceiro quarto. Jogou demais o James Harden, foi o grande nome da vitória do Clippers. Para além do Kawhi, que também fez um jogo bem decente, né, 17 pontos. Clippers encerra, né, uma sequência de 3 derrotas seguidas, então resultado muito importante. Já Chicago consegue ali fazer um bom jogo. Josh Giddey novamente passando dos 20 pontos, vivendo aí uma fase muito boa. E consegue a derrota, que é o que o Bulls precisa agora, né? A grande verdade é que o melhor cenário pro Bulls aí nessa reta final de temporada é perder a maioria dos jogos, só que mostrando um bom basquete, jogando bem e evoluindo a sua base jovem. E é o que o Bulls tá fazendo. Então, bom resultado pro Bulls e bom resultado pro Clippers também. 32ª vitória do Clippers, 36ª derrota do Chicago Bulls. E quando eu falo bom resultado pro Bulls, é pensando que o time tá tancando e vai pensar no draft. Então, pensando nisso, foi um bom resultado para Chicago, que jogou em casa, né? United Center, Chicago, um dos piores mandantes da temporada. 21 derrotas em casa.
Importante salientar. Depois tivemos o Kings vencendo bem o Utah Jazz por 118-101. Jogo muito bem controlado por parte de Sacramento, que jogou fora de casa, né? Jogou lá em Salt Lake City. Vitória muito boa. Keegan Murray foi o grande nome do time, com 26 pontos. Zach LaVine apareceu bem com 22. DeRozan marcou 19. E o Valanciunas marcou 15 pelo lado do Jazz. Destaque vai pro Jarvis Walker, ó. Pro Walker Kessler, que marcou 25 pontos, pegou 14 rebotes e deu 5 assistências. Encerrando a rodada de quarta-feira, tivemos o clássico texano entre Houston e San Antonio Spurs. Houston jogando em casa, né, lá no Toyota Center, recebeu o Spurs sem o Wembanyama e tal, né? Vocês já sabem disso. E apesar, né, de um quarto período muito forte do Spurs, meteu 31-17, no fim venceu o Houston. Houston que durante os 3 primeiros quartos, principalmente durante o primeiro tempo, foi bem melhor do que o Spurs, conseguiu sobreviver ao quarto período ruim, venceu por 118-106, o Aman Thompson foi o grande nome aí do time, terminou o jogo com 25 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, jogou muito bem. O Jalen Green também fez um jogo muito bom de 21 pontos. Dillon Brooks também contribuiu com 19. E aí o time conseguiu aí a vitória, conseguiu o resultado, saiu com a sua 37ª vitória, 20ª em casa. E San Antonio, que tá aí ladeira abaixo, né? Sofreu sua 33ª derrota, a 19ª como visitante. Tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, rapaziada, era isso, tá? Era isso. Vou aqui tocar a vinheta para comentar sobre a parada do Kevin Durant, né? Sobre a notícia do Kevin Durant. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre o futuro do nosso querido KD. Muito bem, então, pessoal. É o seguinte. Desde a trade deadline, tem sido muito falado, né? Que o Kevin Durant poderia sair, que o Kevin Durant poderia ser trocado. As informações foram de que o Suns queria trocar o Durant. O Suns estava disposto a trocar o Durant. Inclusive, uma troca para o Golden State só não foi fechada porque o próprio Durant não quis, né? Pelo menos informações eram disso. E aí, o que tem sido muito falado aí nos últimos dias é que o clima lá em Phoenix pro Kevin Durant, né, já não existe mais, que é nítido que ele não vai ficar, que ele vai ser trocado. Recentemente, né, tiveram algumas fontes do Arizona falando que o próprio Durant já sabe que ele vai ser trocado, né? Ao mesmo tempo que teve o próprio Kevin Durant dando algumas declarações falando que não, que o foco dele estava ali, que ele queria ficar lá e tal. Então, existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos sobre o futuro do Kevin Durant. E aí ontem, o nosso querido Brian Windhorst, que é uma fonte muito confiável, né, um dos principais nomes aí da ESPN americana, ele soltou a seguinte aspa sobre o futuro do KD. Ele falou o seguinte, ó, pegar aqui o post do Coast to Coast sobre isso. Ó, abre aspas, eles, o Suns, vão trocá-lo e ele sabe disso. Ou seja, segundo o Brian Windhorst, o Phoenix Suns já teria batido o martelo, vamos trocar o Durant, e o Durant já estaria totalmente ciente disso. Ele não fala sobre qual seria a pedida do Suns para o Kevin Durant, ele não fala sobre potenciais destinos, não fala sobre isso. O que ele fala, o que ele afirma é que Durant será trocado no off-season, coisa que eu, já falei algumas vezes, tenho plena convicção de que realmente vai acontecer. Ah, Luiz, você tem informação? Não, obviamente não tem informação. Mas você analisando o contexto do Kevin Durant no Phoenix, gente, é óbvio
que ele vai ser trocado. Ou que ele, pelo menos, vai forçar uma troca. Se não partir do Phoenix a troca do Durant, vai partir dele. Vai partir dele porque, mano... assim, é muito claro, pelo menos pra mim, que o Durant tá de saco cheio, mano. Que o Durant já não tá afim. Porque, mano, o time é um time ruim. O elenco não é ruim. Agora, o time do Suns é um time ruim. É um time que não funciona. É um time que não tem identidade. É um time que não tem ambição. O que o Suns quer da vida? O que o Suns quer na temporada? Qual que é o objetivo do Suns? Você não sabe. Ah, o objetivo é chegar no playoff. Tá, e aí? É pra cair na primeira rodada? É ser varrido igual foi ano passado? Entendeu? Então, assim, é muito claro que o Durant tá num ambiente onde ele não vai conseguir competir. Onde ele não vai conseguir buscar o seu tão desejado título fora do Golden State. Porque é muito... Isso também já é fato. O Durant, ele quer ser campeão fora do Golden State. E a decisão dele de não querer voltar pro Golden State nessa trade deadline, ela diz muito sobre isso, ela deixa isso muito claro. Que ele quer ser campeão fora do Warriors, pra meio que provar que ele consegue ser campeão sem ser do lado do Curry. Porque muita gente defende a narrativa de que o Durant é aquilo, né? Sem meu Curry eu não consigo. Muita gente fala isso. Eu concordo com essa narrativa? Não. Por quê? Porque eu acho que o Durant ele foi muito importante nos títulos. Não é à toa que ele ganhou os 2 MVPs das 2 finais. E se ele não machuca em 19, provavelmente ele teria mais um título com o Warriors e provavelmente ele teria mais um MVP de final. Porque naquele playoff o Durant tava destruindo. Então eu não sou defensor dessa ideia de que o Durant... porra, sem o Curry o Durant não consegue nada. Não acho que é por aí. Da mesma forma que o Durant precisou do Curry ali, precisou do Warriors ali pra ser campeão, naqueles 2 títulos, o Warriors também precisou do Durant. Ou vai falar que o Durant não teve importância, que o Durant não teve relevância? Porra, o cara ganhou os 2 MVP das 2 finais, gente. Então... mas o Warriors conseguiu ser campeão sem o Durant. De fato, conseguiu. Parabéns. Mas olhando pros títulos que ganhou com o Durant foi crucial. O Durant foi o melhor jogador do Warriors em todas as temporadas onde ele jogou. Na minha visão. Na minha visão, ele foi o melhor jogador do Warriors. Teve a temporada do Curry e tal, que ele foi MVP. O Curry realmente jogou pra caralho. Mas eu acho que o Durant foi o melhor jogador. Dos 2 lados da quadra, pra mim, ele foi o melhor jogador do Warriors. Enquanto ele esteve presente no time. Mas aí é uma visão minha, você pode discordar e tá tudo bem, gente. Aqui não tem certo e errado. Mas o que é fato, e isso aí não tem discussão, é que o Durant ele quer ser campeão fora do Golden State. Ele tem essa ambição, ele tem essa vontade. Então... E no Phoenix você não vai conseguir isso. Então, se não partir do Phoenix a atitude de trocar o Durant, vai partir do próprio Durant. Ele vai forçar uma troca, ele vai pedir uma troca, assim como ele pediu do Brooklyn. E é isso que vai acontecer. Isso que o Brian Windhorst crava, cara, assim, nem me surpreende, nem me choca, porque é algo que eu também poderia cravar. A diferença é que o Windhorst tem um lastro, né, muito maior do que eu. Eu cravar que o Durant vai ser trocado é uma coisa, o Windhorst cravar é outra. Então, assim, isso é algo que eu também acho que vai acontecer. Eu acho que muitos de vocês também têm essa sensação. A questão é pra onde que ele vai, né? Eu já falei algumas vezes que o mais óbvio seria ir pro Houston. Por quê? Porque o Houston é dono das picks do Houston. Do Phoenix, perdão. As picks do Phoenix, as picks de draft do Phoenix estão com o Houston. Ou seja, se o Phoenix vai trocar o Durant, nada mais óbvio do que trocar ele pro time que tem as suas picks. E aí você recupera as suas picks e pavimenta uma reconstrução. Pega ali alguns bons ativos do Houston, alguns bons jogadores,
junta ali, pega as suas picks de volta e vai pra reconstrução com o Devin Booker. Esse é o mais óbvio, é o caminho mais óbvio. Ainda mais porque o Durant tem ali uma história com o Texas, né? Jogou lá na universidade. Então, é o mais óbvio. É o mais óbvio. É o único caminho? Não. Tem a possibilidade de um comeback para Oklahoma, né? O que com certeza iria dividir muito as opiniões dos torcedores do Thunder, porque a saída dele magoou demais o torcedor do Thunder. E aí eu tenho, né, local de fala, porque como torcedor, a saída do Durant foi um dos maiores baques que eu tive. Né? Realmente eu era muito fã do Durant no Thunder. Ainda sou fã. Ainda sou muito fã do Durant, tá? Hoje, com o tempo aí, eu consegui perdoar o Kevin Durant, né? E hoje eu sou fã pra caralho dele. Sou muito fã do KD. Mas tem muito torcedor do Thunder que ainda odeia o Kevin Durant. Então, com certeza, uma volta dele iria dividir opiniões. Até porque, diferente, por exemplo, de quando o LeBron voltou pro Cleveland, o Thunder tem condições de ser campeão sem o Kevin Durant. Ou eu tô maluco, um time que lidera o Oeste pela segunda temporada seguida, com o Shai podendo ser MVP, e com muita gente achando que ele deveria ter sido MVP ano passado, pô, mano, um time desse tem condições de ser campeão. Com todo mundo saudável, com o chat saudável, o Thunder pode ser campeão sem o Durant. Então não é como se o Durant voltasse como salvador da pátria. O LeBron, quando voltou pro Cavs, o LeBron voltou como salvador da pátria. Se não tivesse o LeBron, aquele Cavs jamais teria sido campeão. Jamais teria sido campeão, né? Então, quando o LeBron anunciou que ia voltar pro Cleveland, cara, todos os torcedores do Cavs já perdoaram o LeBron na hora. Por quê? Porque o cara vai salvar a gente. Uma volta do Durant pro Thunder seria diferente. Eu acho que ia ter muita gente que, beleza, ia ficar super empolgada, porque é um puta jogador voltando pro time, e tem toda aquela parada dele buscar a redenção, dele buscar o perdão do torcedor, dele querer finalizar uma história, né, finalizar o trabalho, né, dar um título para Oklahoma. Então, muitos torcedores iriam automaticamente comprar tudo isso e esquecer o que aconteceu, mas muitos iriam também guardar mágoa e iam olhar para a volta do Durant, tipo, agora tu quer voltar, né? Tu me bateu, tu me esculachou e agora você quer voltar? Não aceito. Vai ter muita gente que vai, né? Eu não, eu já adianto que se o Durant voltar pro Thunder, irmão, eu vou soltar fogos. Eu perdoo. Durant, eu te perdoo. Já te perdoei há muito tempo já. Então eu não sou amargurado. Eu não sou amargurado. Se o Durant volta amanhã, bichão, aí eu fico feliz pra caralho. Fico feliz pra caralho. Então, assim, é uma volta que pode acontecer. O Thunder tem ativos pra fazer essa troca acontecer. Caminhão de picks ali, né? Então, é possível sim uma volta do Durant para Oklahoma. Faria sentido com o projeto do Oklahoma? Mais ou menos, né? Porque o Thunder é muito mais numa linha de criar os seus novos astros e ser campeão com esses novos astros, assim como foi o Celtics, né? Pegar reforços pontuais, como foi o Holiday, como foi o White, como foi o Porzingis, mas manter a sua base e ser campeão com sua base. Parece que esse é o projeto do Thunder. Meio um mix de Celtics com acho que o Thunder tá mirando mais o Warriors, né? Que no primeiro título foi campeão com a sua galera, com a sua molecada, né? Então, assim, faria sentido com o projeto do Thunder pegar um jogador absurdo, só que com mais de... Durant tá o quê? 36? Durant tá com 36 anos. Faria sentido? Não muito. Mas é aquilo, né, gente?
você tem um time bom, você tem uma base jovem foda. Adicionar um cara do talento do Duran e com a experiência dele, pô, irmão, fazer mal não vai fazer. Eu não acho que o Duran é o tipo de cara que vai estragar o vestiário do Thunder. Não acho. Não acho. Ainda mais se ele voltar com a humildade de que, pô, irmão, tô chegando num time pica, num time bom, que tá em franca ascensão. Eu vou ajudar essa molecada. Se ele chegar com esse pensamento de ajudar a molecada, de ser o mentor, de ser né, ser eu vi o J Plays falando sobre isso, né? O Duran ser o mestre Splinter ali da molecada. Se ele chegar com essa vibe, cara, eu acho que o vestiário vai ficar maravilhoso. E o Duran é um cara de grupo, é um cara bom de grupo, assim. Teve ali seus problemas com o Draymond Green e tal, que a gente sabe, mas ele é um cara de grupo. Tanto que o Curry, porra, ligou pro Duran nessa trade deadline pra convencer ele a voltar. Você não liga pra um cara que é ruim de grupo, né? Então, cara, eu vejo com bons olhos a volta do Duran pro Thunder. Acho que vai acontecer? Não. Eu queria que acontecesse? Cara, como fã de narrativas, eu adoraria o Duran voltando. Eu adoraria o Duran voltando pro Thunder. Seria muito poético. Só que eu acho que não vai acontecer, porque o Phoenix Suns vai ter que pensar no melhor pra ele nessa troca. E o melhor pra ele é trocar pra Houston. É trocar pra Houston, né? O que a gente pode descartar é um retorno pro Warriors. Isso a gente pode descartar. Se ele não voltou agora na trade deadline, ele não vai voltar na off-season, ainda mais com o Warriors agora tendo que pagar o Jimmy Butler, né? Miami Heat é uma opção, mas aí o Pat Riley vai ter que ser muito criativo na proposta e vai ter que ter uma persuasão fodida pra fazer o Phoenix trocar o Durant pro Heat, tendo o Houston na jogada, podendo ter o Thunder na jogada, que são parceiros comerciais melhores pra Phoenix, na minha visão. Mas Miami é uma opção, tem como. E eu acho que é por aí. Indiana, talvez, mas eu acho difícil, Indiana. Então, opções tem. Talvez uma ida pra Detroit, nessa mesma vibe de ser o mestre Splinter ali da galera. Mas eu acho que realmente Houston, Thunder e o próprio Heat, acho que seriam os 3 destinos mais prováveis pro Kevin Durant. Tem aí o papo de Dallas também poder entrar na jogada. Eu não compro muito a ideia de Dallas. Seria incrível, mas eu não compro muito a ideia, tá? Eu acho que ficaria muito entre esses 3. Primeiro Houston, disparado. Depois Oklahoma e depois Miami Heat. Seriam os 3 destinos que eu enxergo como os mais possíveis pro Kevin Durant, que, segundo o Intor, repetindo, será trocado, tá bom? Então, era isso que eu tinha pra falar sobre o Kevin Durant. Deixa aí sua opinião, né, sobre isso, sobre pra onde você acha que ele vai, né, como você enxergaria uma volta dele pro Thunder, né? Você seria a favor? Torcedores do Thunder, se manifestem aí que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, né, minha gente? É isso, o programa de hoje é isso mesmo aí, não tem muito o que acrescentar. Vou tocar aqui a vinheta e vou me despedir de vocês, tá bom? Beleza então, pessoal. Rapaziada, é isso, tá? Obrigado demais aí pela audiência de vocês nessa quinta-feira. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se curtiu, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, né? De fazer tudo aquilo lá que vocês sabem muito bem que tem que fazer. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Amanhã estamos de volta com mais uma edição desse programa sensacional. E é isso. Obrigado, tamo junto e tchau.